outro. Agora são 3h15. Essa foi a conexão regional desta quinta-feira com Limeira e Piracicaba. Agora o assunto é economia. Nós estamos aqui hoje em um grande ponto comercial da cidade de Campinas, às vésperas do Dia das Mães, né? E a economia, ela tem como um dos pontos, um dos itens, a taxa de juros, a famosa taxa Selic. 12,75%. Esse é o assunto da nossa entrevista de agora aqui no Estúdio CBN com Ricardo Yazbeck, que é o líder regional da XP no interior de São Paulo. Olá, Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Opa, agora eu estou te ouvindo bem. Então, Ricardo, opa, vamos lá. Mais nada, obrigado pelo convite. Aí, um prazer estar com vocês. Boa tarde aí para você e todos os ouvintes. Prazer é todo nosso. Bom, quando a gente fala de taxa Selic, né, taxa de juros, aí quem não entende de economia fala o que isso tem a ver com o meu bolso? Uma taxa alta, assim, ela tenta segurar a inflação. O que a gente pode dizer desse volume da taxa Selic, Ricardo? Eu acho que é importante aí, antes até de entrarmos nessa última reunião, acho que é contextualizar um pouquinho, muito em linha com o que você falou, o que ela impacta meu bolso e como é que ela me ajuda, né? Na verdade, a taxa Selic ela é uma taxa referencial, o governo utiliza, o Banco Central utiliza ela como um instrumento para conter até a inflação. Nós estamos vivendo um cenário macro-inflacionário, tá? Um cenário global. O cenário ele é muito intensificado em função depois do pós-Covid, que tiveram muitos estímulos financeiros pelo mundo afora, né? Então, existe um cenário de inflação global. O Banco Central utiliza a elevação da taxa de juros para conter um pouco dessa inflação. A inflação acaba consumindo o meu poder de compra. Então, assim, no resumo, de uma forma macro, a intenção do Banco Central, elevando a taxa Selic, é reduzir um pouco a inflação para manter o poder de compra do consumidor. Exato, e ao mesmo tempo que o poder de compra ele fica dependendo da taxa, essa taxa alta pode fazer com que os investimentos sejam uma boa nesse momento. Sim, elas acabam favorecendo para quem quer investir. O brasileiro volta a ter aquele grande sonho do 1% ao mês, né? Voltou a ser uma realidade. Então hoje, com um patamar de 12,75, isso já é uma nova realidade para os brasileiros, né? O importante é só pontuar que, eventualmente, o Banco Central, na ata de ontem, sinalizou talvez um possível aumento de mais meio ponto percentual nas próximas reuniões, em função do tema da inflação, que foi muito pressionada. Na prévia de abril, ela veio muito forte, o IPCA 15, no patamar de 1,74%, e isso fez com que o governo já sinalizasse um possível aumento na próxima ata em junho ou agosto. Isso não significa uma recuperação econômica, né? Na verdade, assim, à medida que o governo vai fazendo esses aumentos de taxa de juros, para o investidor, como você bem colocou, fica atrativo ele passar a ter mais dinheiro investido no banco, ele diminui um pouco do consumo, o que por um ponto é muito bom, porque a gente diminui a pressão inflacionária e volta a ter o poder de compra, né? Então, assim, esse é um instrumento importante para a gente ajudar a conter ao cenário inflacionário e voltar à prosperidade do país. Ô Ricardo, para quem não tem muita intimidade com operação bancária, por exemplo, né, eu acho que a maioria dos brasileiros tem caderneta de poupança. E a gente tem um rendimento bruto de 6%, que se a gente fizer a conta é 0,5% ao mês, se a gente falar de um ano, mas o rendimento líquido fica negativo, é um momento ruim para colocar dinheiro na poupança. Na verdade, quando a gente olha a poupança antiga tem esse rendimento aí de 6%, a poupança nova ela tem um patamar de 70% da Selic, mas se eu for comparar e olhar ao cenário inflacionário que tem, de fato, ela fica um pouco para trás. Hoje, os investidores têm muitas outras opções, muitas outras alternativas de investimento que nesse patamar de Selic alta favorecem muito mais a eles, né? Oi, pois não. Não, e além disso, ele tem como algumas alternativas e instrumentos de proteção do próprio capital dele, investimentos atrelados à inflação, taxa pré-fixada, as taxas pós-fixadas, que hoje estão num patamar bem mais alto do que a própria poupança, como você bem mencionou.
E muitas vezes, né, quem tenta fazer um investimento quer um investimento seguro, né? Todo investimento tem um risco, mas a poupança, por exemplo, ela é a mais procurada porque as pessoas que não entendem de economia e precisam guardar um dinheiro vão esperar que haja um pequeno ágio, né, que haja um pequeno rendimento, elas vão para a poupança. Mas existe algum tipo de investimento com essa taxa alta que seja um investimento seguro, que a pessoa que vai colocar o dinheiro saiba que não vai perder, Ricardo? Sim, existem vários instrumentos hoje de investimentos, desde títulos públicos, tá? O risco soberano, o risco do governo, a emissão do governo, então, na verdade, é uma alternativa muito interessante. Emissões bancárias, emissões privadas, existem muitas outras alternativas de investimentos hoje, além da poupança para os investidores, e independente do tamanho do bolso deles. Isso é importante frisar, porque muitas vezes o investidor tem medo de sair da poupança porque ele acha que o recurso que ele tem não é suficiente para ele fazer investimento em outras opções de investimentos. Exato. Então, você não tem esse valor, mas também não se pode colocar R$50, né? Tem investimentos, opções de investimentos que ele consegue colocar. Que ele consegue aplicar a partir de 30, 50, R$100, ele passa a ter acesso, sim. Existem muitas alternativas hoje. E quais seriam? Ele tem desde um título público, ele consegue comprar, ele tem um CDB, ele consegue um fundo de investimento atrelado à ADI com essa opção. Então, assim, existem alternativas, sim, hoje para o nosso investidor, independente do tamanho do bolso dele. Agora, com essa situação de poder investir, agora se a gente falar no dia a dia, né? A gente está vendo, cada dia a gente traz uma notícia de inflação aqui, Ricardo. Um dia é combustível, um dia é alimento, itens básicos. Hoje a gente está falando aqui, agora falando do comércio do Dia das Mães, né? Que é uma data tão importante para o comércio, tanto que nós estamos hoje numa loja muito importante aqui da cidade de Campinas. Com essa taxa de juros não adianta, a pessoa tem que sair preparada para gastar mais do que gastava anteriormente, né? Mas aí não está atrelado à taxa de juros, né? A taxa de juros vem, na verdade, para tentar conter essa inflação, né? Está muito mais atrelado com a parte da inflação. Então, assim, essas iniciativas do Banco Central são justamente para tentar frear o cenário inflacionário que nós estamos vivendo. Importante, Marco, reforçar que assim, não é um cenário só local, é um cenário internacional, né? Ontem também o próprio Banco Central americano elevou a taxa de juros por lá, eles estão com um cenário inflacionário também muito forte. O Banco Central Europeu já sinalizou, os bancos centrais europeus já sinalizaram também aumentos para lá para conter o cenário inflacionário. E isso, enquanto houver guerra lá na Rússia com a Ucrânia e outros fatores internacionais, ainda não dá para prever que essa taxa volte a baixar ou que essa inflação possa ser controlada a médio prazo. Na verdade, o cenário da extensão da guerra da Ucrânia, o cenário de lockdown na China, que impacta na cadeia produtiva, são cenários que, infelizmente, vão reforçar um pouco ainda o cenário inflacionário, né? A Ucrânia é um importante produtor de commodities alimentícias do planeta, tem o tema do petróleo na Rússia, tem o tema do gás, que a própria a Rússia fornece para a União Europeia, então tudo isso acaba pressionando bastante nos preços, infelizmente. Bom, agora a gente já eu fiz até essa pergunta para você, mas para ficar claro, quem tem o dinheiro e quem conseguiu guardar esse dinheirinho para conseguir investir, deve procurar um banco, o que deve fazer para ter uma orientação certa e fazer esse investimento com o retorno certo, né? Como a gente disse, um investimento pequeno, mas que possa dar o fruto sem nenhum risco. Hoje, além das opções dos bancos, existem as corretoras, como a própria XP e outras corretoras, em que o cliente consegue acessar uma plataforma, lá ele tem todas as informações com relação aos riscos, as opções de investimentos e tudo mais, e os assessores e gerentes até, para que possam orientar. Eu costumo falar que o mais importante para o cliente é ele entender um pouco a necessidade de liquidez dele, o apetite que ele tem de colocar o recurso num investimento mais volátil ou menos volátil. Então, é muito importante ele estar sempre bem assessorado. Acho que hoje a gente tem muitas informações disponíveis para os investidores, até nos próprios sites, no próprio site institucional da XP, tem lá detalhando o que é cada um dos investimentos que existem disponíveis para o cliente, independente de onde ele vai adquirir esse investimento. Então, a gente preza muito por uma parte educacional de fornecer a informação e orientar os investidores.
Ô, Ricardo, mas também, né, essa orientação ela tem que ser muito bem feita e no local certo, porque a gente sabe que sempre tem gente querendo aplicar golpe, né? Eu recomendo sempre que façam. Eu acho que o mercado brasileiro é um mercado com grandes bancos, grandes corretoras de valores, empresas sérias, empresas idôneas, que eu acho que esse é o caminho. Eu costumo falar que não existe milagre, né? Nós estamos falando com uma Selic de 12,75, a pessoa te promete pagar 30%, 40% sem risco. Complicado, né? Não tem como, né? Ou seja, desconfiar dos valores também, né? Porque eu falo, o golpe às vezes vem pelo WhatsApp, às vezes você clica em alguma coisa num site e a gente está falando de locais seguros, como por exemplo a empresa que você trabalha, né? E outras que tem aí no mercado também, mas também desconfiar dos valores. É importante isso que você falou. É muito importante, porque se você quer um investimento conservador, um investimento sem risco, com uma taxa Selic de 17 te oferece alguma coisa muito diferente, perdão, de 12,75 te oferece alguma coisa muito diferente disso, desconfie, não tem como fazer. Então é muito importante isso. Bom, e também é importante saber que dá para ganhar um pouquinho com o investimento, desde que seja bem feito no local correto. Quero agradecer ao Ricardo Yazbek, que conversou com a gente, tirou várias dúvidas aqui sobre a taxa Selic, ou seja, ela pode ser boa não só para conter a inflação, mas também para quem pode investir. O Ricardo Yazbek é líder regional da XP no interior de São Paulo. Ricardo, muito obrigado pela atenção, um grande abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço, uma boa tarde para todos. Obrigado, agora 3h27.